Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós consultamos o registro do evangelista Mateus, no capítulo 5, ele apresenta o momento em que Jesus, por sua vez, ilustra à humanidade a síntese do seu pensamento ético-moral com o Sermão da Montanha. A introdução do Sermão da Montanha é formada pelas bem-aventuranças. Elas são tão importantes que o grande pensador brasileiro Huberto Roden, criador da filosofia universica, sendo porém antes padre, filósofo e teólogo, afirmou que se o Evangelho é a alma da Bíblia, as beatitudes ou bem-aventuranças são o coração do Evangelho. Nada obstante a relevância do discurso moral de Jesus, e em particular das bem-aventuranças, a lógica linear comum materialista não lhe consegue apreender a profundidade, e sempre que nós tentarmos realizar uma leitura tendo o nosso ego como referência de interpretação e entendimento, não conseguiremos compreender que o Evangelho se direciona ao ser imortal que nós somos. Não se direciona à nossa personalidade, ao nosso ego, ao eu com letra minúscula transitório. O Evangelho, portanto, se direciona a uma instância mais profunda do ser. E é sempre com essa perspectiva em tela, no campo da consciência, que nós deveremos abordar as temáticas do Evangelho de Jesus, os ensinos morais que ele nos trouxe. Este mesmo Huberto Roden, que escreveu livros de espiritualidade e espiritualismo muito importantes, como O Mistério do Universo, Por que Sofremos e outros, escreveu o livro Sabedoria das Parábolas. E depois de analisar as parábolas de Jesus numa primeira parte, ele se dedica a examinar as bem-aventuranças. E em particular, quando ele trata desta bem-aventurados os pacificadores, ele afirma que nós, da humanidade, não conhecemos a paz. Ainda não a conhecemos. O que o homem conhece, segundo Huberto Roden, é ou a guerra ou o armistício, que é a suspensão dos confrontos. Mas a paz, não ainda, porque a paz deriva do autoconhecimento, do conhecimento que o indivíduo tenha da sua essência, do ser profundo que ele é. Em toda a história da humanidade, portanto, na visão de Roden, ou nós temos a guerra, ou nós temos o armistício. E no que concerne à guerra, ele ainda faz uma divisão. Ou temos as guerras quentes, diz ele, dos campos de batalha, do derramamento de sangue, ou nós temos as guerras frias, que são travadas nos gabinetes diplomáticos, quando aqueles que são os detentores do poder transitório na Terra decidem os destinos dos inúmeros povos, das diversas civilizações. Mas, se o homem não encontra essa verdadeira identidade de si mesmo, mesmo essas atitudes e decisões tomadas nos gabinetes refletirão esse conteúdo de beligerância. Porque, para resolver essa conduta, necessário é, primeiro, que o indivíduo se autopacifique. Autopacificando-se, o indivíduo é capaz, vai dizer ele, de promover a alopacificação, ou seja, a pacificação de tudo e de todos que estão ao seu derredor.
Mas há que se considerar ainda, neste campo, que a proposta que Jesus apresenta nas bem-aventuranças, embora algumas traduções equivocadas citem como a bem-aventurança como bem-aventurados os pacíficos, uma postura que é muito mais ativa, porque em verdade ele diz: bem-aventurados os pacificadores, os indivíduos que promovem a paz. A promoção da paz, portanto, não é uma postura passiva. Não se deve entender um sono narcótico de uma visão resignada, não no sentido que nós encontramos no texto de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas de desistência diante da vida. É uma postura proativa na solução pacífica de problemas, a começar por aqueles que estão na intimidade da criatura. A doutrina espírita, em particular, trata ou oferece subsídios para que nós tratemos da interdependência ou do regime de interdependência que há da bem-aventurança do indivíduo que é pacificador com o autoconhecimento e a evolução do espírito. Mas antes de adentrarmos os requisitos espíritas, os conteúdos espíritas que tratam da temática, examinemos antes como a criação da individualidade ou do ego torna o indivíduo, num certo momento, ostensivo com relação aos demais. Nós temos isso na tradição da humanidade, inclusive em textos sagrados, e temos, e verificaremos posteriormente, conteúdos da doutrina espírita que ratificam essa ideia. Se não, vejamos. De acordo com a tradição judaico-cristã, o surgimento do ego ou da individualidade se dá no livro Gênesis, quando, consumido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem e a mulher dão-se conta de si mesmos. E a intenção que os leva a buscar comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é uma intenção vaidosa, porque fundamentando-se na vaidade latente no ser humano, que a serpente propõe que a mulher sorva o fruto, porque isso a tornará, e também o seu companheiro, iguais ao Criador. Movida por esse impulso, e depois o homem, nessa bela parábola que não condena o conhecimento, mas a intenção vaidosa, eles então se percebem ali, o ego é criado. E notemos que há um estabelecimento de conflito metafórico entre o homem, ou a descendência do ser humano e a descendência da serpente. Há um outro momento de beligerância fratricida, quando Caim mata Abel. Mas há ainda na tradição sagrada dos povos um outro texto que está naquele que é considerado o maior poema do mundo, o Mahabharata. Mahabharata tem a característica de ser o único texto religioso em que o indivíduo alcança a autoiluminação num campo de batalha. Ele não está no deserto, ele não está na floresta, ele está numa situação de guerra. O indivíduo em questão é Arjuna. Como os seus primos, os Kurus, haviam invadido diversos terrenos, e tudo isso é símbolo e metáfora, e durante muitos anos, Krishna, e por meio da diplomacia, o seu povo tentaram solucionar o problema e não conseguiram, adveio a guerra. À distância, um vidente narra para o rei os acontecimentos da guerra. E é esse narrador que dirá as coisas que acontecem no campo de batalha. Arjuna se aproxima dele sobre uma biga, estando ladeado por Krishna. Quando ele se aproxima do exército contrário, ele observa lentamente os soldados que o formam, e o seu coração começa a ser tomado de profunda tristeza, porque ele identifica, em meio àqueles espadachins, escudeiros,
arqueiros, em meio àqueles soldados hábeis, parentes seus, entes queridos, pessoas que são importantes para o seu coração. E ele se detém por um momento e passa por um período grande de melancolia, dialogando com Krishna. Nós resumiremos as falas, mas aqueles que quiserem verificar, encontram facilmente versões digitais na internet do Mahabharata, que está dentro do Bhagavad Gita. Arjuna diz a Krishna que lamenta muito o fato de identificar no outro exército aqueles homens. E pergunta a Krishna: como eu posso ser feliz eliminando aqueles que me são queridos ao coração? Como eu posso encontrar a paz matando aqueles que são afetos meus no campo de batalha? E a tristeza faz com que ele caia e solte as suas armas. Krishna olha para ele com um olhar condescendente, apiedado, e lhe diz: se por acaso, em algum momento na história da humanidade, ele, Arjuna, nunca existiu, ou se em algum momento na história ele nunca mais existirá. E pergunta a mesma coisa sobre aqueles homens: se em algum momento na história da humanidade eles não existiram, ou se eles deixarão de existir, fazendo obviamente uma distinção entre a imagem corporal e a essência de espírito. E diz a Arjuna que aquela é uma ideia, aquele é um pensamento muito inapropriado para um devoto diante de uma situação de guerra. Então ele olha para Arjuna e ele diz: levante, Arjuna, levante-se e lute. Depois de um longo período de discussões, ele levanta e vai para o confronto. Mas o que interessa é compreender a metáfora, porque de fato não se trata de uma guerra em que o indivíduo elimina parentes consanguíneos. Os parentes de Arjuna no texto são os vícios interiores que o indivíduo tem. O campo de batalha é a consciência. Por que esses elementos são parentes do indivíduo? Porque somos nós que criamos a faceta sombria da nossa natureza. Inclusive, traduzindo para uma linguagem espírita, quando nós falamos sobre transformação moral, não é uma questão de matar o homem velho como costumeiramente nós dizemos, mas uma questão de iluminá-lo. Porque inserindo conhecimento, luz, no trato dessas dificuldades, assumindo consciência sobre elas, o indivíduo tem como monitorá-las e corrigi-las. É muito mais uma questão de autoeducação suave do que de violência. Não é por outra razão que Allan Kardec chegou à conclusão de que fora da caridade não há salvação. E não fora da liturgia, fora da religião X, Y ou Z do próprio Espiritismo. Fora da caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, conforme o quesito 886 de O Livro dos Espíritos. Portanto, nestas duas demarcações de textos sagrados, nós temos o surgimento do ego e pela necessidade ilusória dele se autopreservar porque se imagina mortal, a postura beligerante eclode. Nós verificaremos nos textos espíritas, por exemplo, na lei de destruição, das perguntas 742 a 744, Kardec travar um interessante diálogo com os espíritos acerca do tema guerra. E no quesito 742, Allan Kardec pergunta: o que impele os homens à guerra? E os espíritos lhe dão uma resposta em harmonia com tudo que vimos anteriormente. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões é a primeira frase da resposta que os espíritos apresentam. Quando o indivíduo recua na leitura do livro e vai para o item 6º da introdução, verificará que
Construindo um raciocínio sobre a individualidade, Allan Kardec diz que o homem participa da vida dos animais pela sua natureza corporal e da vida dos espíritos pela sua natureza de espírito. Portanto, todo indivíduo encarnado, a alma, é um indivíduo que está biologicamente associado ou vinculado à dimensão corpórea, essa imediata, precisa tratar das suas necessidades de sobrevivência, etc., de autopreservação, mas também é um indivíduo mergulhado na dimensão eterna, porque ele é, em essência, espírito. Porém, quanto menos evoluído o espírito é, mais associado à vida corporal ele estará. Mais preocupado com a manutenção da própria vida, da sua segurança, dos elementos que ele imagina que o identificam e que são relevantes, como as propriedades, os títulos, os bens materiais, as opiniões que as pessoas têm sobre si, todos esses elementos que não fazem parte da essência, mas são elementos acessórios, dão ao indivíduo essa noção de que ele depende da vida material para de fato existir. E nesta faixa evolutiva ele pensa que quando o corpo morrer, ele também desaparecerá. E isso o torna muitas vezes agressivo, beligerante. Com a ultrapassagem da dimensão mais primitiva da organização social, por exemplo, o transbordamento das paixões não foi capaz ainda, por exemplo, de eliminar em nós a conduta de agredir os outros, porque a agressão é outra coisa. A agressividade é outra coisa. A evolução da espécie humana fez com que o indivíduo tivesse uma cota de agressividade em si, que nós podemos dizer que é de teor neurofisiológico. Mas nem todo indivíduo que tem agressividade agride, porque a agressão é resultado de uma decisão moral de violentar o outro. O indivíduo pode ter a agressividade e se dedicar a esportes radicais, dedicar-se a atividades extenuantes, produzindo coisas boas, sem produzir nenhum prejuízo físico, mental ou moral a quem quer que seja. Se por acaso as nossas decisões, entretanto, refletem essa agressividade e nós conseguimos contar, ou outros conseguem contar, a escala de prejuízos que a nossa ostensividade promove, nós temos um problema moral a resolver. Um problema moral muito grave. Em particular, permitam-me, os amigos, fazer uma reflexão sobre o nosso cotidiano de indivíduos que tentam aprender o Evangelho em qualquer linha doutrinária de pensamento. Nós sabemos que Jesus no Evangelho enaltece elementos que nós não verificamos comumente na organização da sociedade. Jesus impõe, embora respeitando o livre-arbítrio, porque no seu discurso isso não aparece como talvez, quem sabe, amor aos inimigos. Amor aos inimigos. E ele diz isso no discurso, fazendo uma comparação entre o evangelho que ele apresenta e a lei de Moisés. Porque ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E nós não conseguimos manter acesa em todos os lugares a chama desse ensinamento e de outros tantos. Porque basta que alguém nos aborreça, basta que alguém seja contrário a uma opinião nossa, basta que uma pessoa seja compreendida por nós como uma ameaça, e esse ensinamento moral de Jesus não terá validade. Nós vivemos uma espécie de esquizofrenia dentro dos círculos religiosos, dos templos,
A nossa linguagem é mansa, a fala é tranquila, a maneira de acolher os outros é extremamente cordial e fraternal, mas nem sempre, do portão para fora, dos centros, das igrejas, destes círculos, o indivíduo mantém a mesma postura, porque as suas outras decisões refletem um espírito muito diferente daquele que nós encontramos no Evangelho. E em tudo que nós estamos falando não há condenação, há autocrítica que nós necessitamos fazer, porque é incongruente que o nosso discurso caminhe numa direção contrária à das nossas ações. Quando nós, por exemplo, vamos trabalhar com a ministração do estudo do Evangelho, ou com o passe, ou na reunião mediúnica para falar apenas dos espíritas, nós nos preocupamos com o que podemos ou não comer, se fizemos ou não sexo no dia. E certamente essas duas preocupações, esses dois primeiros itens demonstram que se nós estamos precisando nos preocupar com isso, é porque a nossa forma de lidar com a alimentação e com o sexo é problemática. E lembremos, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, disse: o sexo é um problema de política, política no sentido de organização da sociedade. Mas muitas vezes, apesar dessas preocupações, nós não nos preocupamos com o que pensamos, com as ideias que nutrimos, com a maneira pela qual nós nos direcionamos aos outros no dia a dia, como exercemos as funções de poder e de direção. Nesse último item em particular, eu tenho refletido muito nos últimos tempos sobre um comentário que Jesus faz num diálogo com Pilatos e que eu ainda não havia percebido essa associação importante. Quando Pilatos observa o silêncio de Jesus durante o julgamento, ele não consegue compreender como alguém apenado de morte, sem a menor possibilidade de se salvar, não se defende. E num determinado momento, ele olha para Jesus e diz: homem, tu és louco? Não vês que tenho o poder de salvar-te ou condenar-te nas minhas mãos? E Jesus diz a ele, rompendo o silêncio: se tu tens, é porque o meu Pai te deu. Se nós nos lembrássemos que todas as funções que nós exercemos na terra, inclusive de poder, quaisquer que sejam elas, em qualquer nível, são elas uma designação divina. Se nós nos lembrássemos disso, os nossos equívocos seriam muito menores, porque não seria mais o ego dissociado da essência que trabalharia, mas nós estaríamos sempre pensando: o que Deus quer que eu faça neste momento em que estou trabalhando? Lembrando que os espíritos disseram a Kardec que toda ocupação útil é trabalho, mas eles constroem juntamente com Kardec o capítulo da lei de trabalho, demonstrando que essas atividades têm por função expandir a consciência espiritual do indivíduo. Portanto, na atividade de produzir coisas, o indivíduo deverá estar associado à lei divina ou natural. Se não, vejamos, retornando à lei de destruição, a pergunta seguinte, a de número 743, que Kardec faz aos espíritos, perguntando se em algum momento na face da terra a guerra desaparecerá. E os espíritos dizem sim, quando o homem compreender a justiça e praticar a lei de Deus. Mas aí é necessário que nós visitemos outro raciocínio dos espíritos. No quesito 875 do mesmo livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar da justiça? Os espíritos dizem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Notemos, eles não estão dizendo respeitar porque o poder de polícia obriga, respeitar porque uma força exterior obriga o indivíduo impõe que ele respeite. Não. O indivíduo respeitará por uma condição da sua consciência. Então eles não estão falando de um ser humano qualquer, de um nível médio de consciência como o nosso.
Estão falando de alguém com um nível avançado de compreensão de direitos. Mas aí, um pouco depois, no item A, Kardec pergunta o que determina esses direitos. E os espíritos dizem que são duas coisas, a lei humana e a lei natural. E o raciocínio que eles desenvolvem dão a entender a Kardec que as leis de sua época, embora fossem atrasadas, eram muito mais avançadas que aquelas que na antiguidade chancelavam a brutalidade, o assassinato e toda a espécie de crueldade que era admitida como ética, como moral. Portanto, a lei humana se aproxima da lei divina na medida em que a nossa consciência de espírito se amplia. Mas com relação ao outro item, praticar a moral, ou aliás, praticar a lei de Deus, lembremos que em outra pergunta, de número 629, Kardec perguntará em que consiste a moral. E os espíritos dizem, a moral é a regra do bem proceder. Consiste na observância da lei de Deus. O homem pratica o bem quando tudo faz para o bem de todos. É possível perceber o nível e a diferença das nossas práticas cotidianas para isso que os espíritos propõem? Não é o bem-estar para alguns, para um grupo, para oligarquias, é para todos. E isso não somos nós que estamos dizendo, são os espíritos. São os espíritos que dizem isso a Kardec. Mas como em nós há uma predominância muito grande do egoísmo, e dele derivam orgulho, vaidade, etc., nós temos imensa dificuldade em romper esses atavismos. E é por isso que constantemente o Espiritismo direciona o raciocínio do Evangelho à condição do indivíduo praticar o bem e conhecer-se a si mesmo. Por isso que os espíritos, ao perguntarem, por isso que Allan Kardec, ao perguntarem aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e fugir ao arrastamento do mal, no quesito 919, obtém a seguinte resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Porque tudo que concerne a melhoria moral deriva do autoconhecimento, não é questão de esforço. Os espíritos dirão isso a Kardec. Quesito 809, textos sinais dos tempos no livro A Gênese, todos eles tratam da elevação do sentimento e da necessidade do indivíduo se compreender. Porque quando o indivíduo busca conhecer a sua natureza, admitindo e aceitando defeitos, sem porém alimentá-los, e conseguindo também administrar e admitir as virtudes, aos poucos o indivíduo se transforma. Qual é a pessoa que pode controlar rompantes de agressividade dos quais não conhece o gatilho? Ninguém consegue. Se aquilo está num ponto cego da consciência, ou seja, no inconsciente, como o indivíduo vai controlar? Lembrando, controlar não é sufocar, nem recalcar, é manter a visão ligada àquela característica. Não pensemos que se a agressividade já fez parte da nossa conduta habitual, que o simples fato de fazer uma adaptação de comportamento faz com que nós deixemos de ser. Não é porque o indivíduo suaviza o tom de voz, torna-se cordial, educado, etc., que isso significa que aquela característica já desapareceu. Vou dar um exemplo com relação à postura ressentida. Quando o indivíduo tem um ressentimento e não admite que é ressentido. Lá pelas tantas da vida, o indivíduo não perdoador, que carrega mágoa dos outros, resolve fazer uma mudança. Mas em vez de monitorar essa característica constantemente, ele apenas se acomoda, por exemplo, ao protocolo de conduta do lugar que ele buscou para solucionar a dificuldade, como o centro espírita, por exemplo. O conteúdo das leis morais do Evangelho que é estudado no centro espírita, obviamente, não elogia uma postura ressentida.
Aí o indivíduo pensa, não posso ser ressentido porque é uma característica muito feia para um cristão. Então, eu vou tentar ser uma pessoa melhor. E às vezes a forma como nós tentamos fazer isso é disfarçando a característica. Alterando o tom de voz, aprendendo a dizer boa noite, boa tarde, bom dia, apertar as mãos das pessoas, abraçá-las com cordialidade. E às vezes, confundindo a adaptação com a mudança, nós perdemos de vista o defeito que ainda está lá. Em algum momento uma pessoa nos ofende. Às vezes nem percebe que o fez. Nós sentimos raiva, mas como a raiva deriva do fato de nós não termos facilidade para perdoar, recalcamos. A pessoa sai e depois ela se lembra ou percebe que aquilo que ela nos disse pode ter sido ofensivo. Volta e tenta resolver o problema. Nós dizemos da boca para fora que o problema está resolvido. E a partir dali, sem percebermos, todas as oportunidades que nós temos de fazer algum comentário jocoso, humorístico, satírico que diminua a pessoa, nós aproveitamos. Todas as vezes que ela apresenta um argumento, nós apresentamos um outro automaticamente em seguida, de modo a depreciar o seu. E não percebemos que essa atitude é uma vingança à prestação da agressão que nós recebemos à vista. Não é um problema o indivíduo ter defeitos. O problema é ser negligente. Para não ser negligente, é preciso monitorar. E monitorar conforme os princípios que o Evangelho apresenta. E há um que resume todos os demais. Certa feita, um doutor da lei, fariseu, perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus recorreu ao Velho Testamento e trouxe para aquele homem que conhecia o seguinte pensamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Mas há um outro equivalente a este: amarás o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas, Jesus disse, dependem desta lei: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo não mais nem menos que a mim, mas igual, como a mim mesmo. Se nós temos este princípio como um norte de aprendizado, porque não é exatamente o que sentimos, a massa humana, nós conseguiremos aos poucos mitigar as dificuldades internas, resolver os conflitos que nós trazemos, pacificar o interior para pacificar o exterior à nossa volta. Nunca é demais lembrar, no campo do exercício da pacificação, as grandes figuras da história da humanidade, em particular uma que esteve assentada no campo minado que é a política. O grande indiano Mohandas Karamchand Gandhi, que era um homem comum até o ano de 1899, salvo engano da nossa memória. Ele viajava num trem até Pretória, sentado num banco de primeira classe, porque ele era advogado de uma grande empresa indiana na África do Sul e estava vestido como um europeu, elegantemente. Um homem que fazia a limpeza do corredor estranhou a sua presença e, ao mesmo tempo, percebe este homem que um outro passageiro havia chamado o fiscal do trem para resolver aquilo que ele considerava um absurdo, que era a presença de um mestiço num vagão de primeira classe. E o fiscal do trem se aproxima e nota que Mohandas Gandhi, um indiano de pele escura, estava sentado num vagão de primeira classe. E ele diz que Gandhi está sentado num lugar errado e que ele deveria sair. Mohandas Gandhi, conhecedor do direito, usa um artifício simples, retira a passagem do bolso, mostra ao homem e diz:
Eu tenho a passagem de primeira classe. Então eu tenho direito de aqui estar. E o homem lhe diz: você terá de sair do vagão de primeira classe e ir para o meio dos seus na classe econômica, até a próxima estação. Porque se não fizer, eu vou arremessá-lo do trem com as suas malas. Gandhi olha espantado e não acredita. Mas é justamente isso que acontece. Na estação seguinte, ele é arremessado do trem junto com a bagagem. Costumo dizer que naquele dia, o Império Britânico, que era tão grande que os próprios britânicos diziam: o sol jamais se põe sobre o Império Britânico, porque ele estava espalhado pelo mundo inteiro, e estabeleceu um conflito com um homem, um dos homens de maior fibra que a história da humanidade já viu. E por meio de um cidadão que ninguém sabe quem é. Foi um anônimo que conseguiu mobilizar a consciência de Gandhi para um problema. Porque Gandhi não conseguia se perceber como alguém que fazia parte de uma população desprezada. Porque como a situação dele era melhor, ele era um advogado rico, ele trabalhava para empresas indianas e havia sido criado havia estudado na Inglaterra, ele não se enxergava assim. Aquele homem subalterno fez com que ele percebesse. E o choque foi tão grande que ele escreve nas suas memórias: aquele ano foi o ano em que eu comecei a viver. E ele começou a criar vários problemas para o Império Britânico na África do Sul. Porque ele achava um absurdo que os indianos e negros tivessem que levar um salvo-conduto e apresentar às autoridades nas ruas e os brancos não. E ele começa a fazer atividades de desobediência civil pacífica para chamar a atenção das autoridades. Foi espancado incontáveis vezes e preso. Porém, nunca elevou a voz para um adversário, nunca tratou os ingleses como inimigos, nunca usou um termo grosseiro para classificá-los, mantendo-se sempre em paz, construindo a sua luta fundamentada em dois princípios: não violência e verdade. O general John Christian Smuts, que era o responsável pela governança da África do Sul, mandou Gandhi para a prisão inúmeras vezes. Inúmeras. Quando ele conseguiu estabelecer, pela sua persistência, direitos iguais para os indianos, a Inglaterra tratou de deportá-lo para a Índia. Mas antes, o general Smuts conversa com ele e, de maneira muito arrogante, lhe diz: o senhor conseguiu uma vitória diplomática interessante, estabelecendo direitos iguais entre os brancos e os indianos aqui na África do Sul. Mas convenhamos, a imigração deles, de vocês, a partir de hoje, vai ser muito dificultada. Gandhi estava de cabeça baixa, ergueu-a por um instante, olhou no fundo dos olhos do general e lhe disse pacificamente: essa não foi uma luta que encetamos no início, general. Não seria justo que o fizéssemos agora que estamos em posição de vantagem. E permaneceu em paz. Antes, porém, de ir embora, ele pegou um par de sandálias que dentro da cela, na prisão, ele havia feito para o general e entregou. E o general ficou tão impressionado com aquele homem, autopacificado e pacificador, que ele disse: eu usei aquelas sandálias durante inúmeros verões mais tarde, mas eu nunca me senti digno de calçar sandálias produzidas pelas mãos de um homem de tamanha estatura moral. Gandhi comprova com a sua vida, e vários livros como Essa Noite, a Liberdade e outros comprovam. Gandhi conseguiu deixar, aliás, um legado à humanidade de paz, porque ele era um indivíduo que se autopacificou.
por meio de uma disciplina constante e do autoexame de si mesmo, Gandhi conseguiu encontrar a paz em si para legar aos outros. E é isso que fará com que nós consigamos mais tarde fazer com que não haja mais a predominância da natureza animal sobre a espiritual e o transbordamento das paixões em nós. Por enquanto, a organização social humana reflete a nossa brutalidade, reflete o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que são resultado do início ainda da nossa marcha evolutiva. É preciso também que admitamos isso com tranquilidade, sem desespero, porque a postura de paz exige também reflexão e racionalidade. Temos essas dificuldades? Temos, mas podemos mudar, porque é da natureza do ser humano alcançar pela essência de espírito a perfeição. E nós temos uma grande vantagem, minhas irmãs e meus irmãos, porque nós temos um mestre que tem características que nenhum outro mestre tem. A mais bela definição de educador que eu já li em toda a minha vida, eu li no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem quiser educar-se e educar os outros, precisa aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração. Ser manso em todas as decisões que tomar. Lembrando que nós dividimos o mesmo espaço e que qualquer desespero de minha parte pode desestabilizar a vida do outro. Qualquer palavra mal pronunciada, qualquer postura mais impensada, qualquer postura mais agressiva de nossa parte pode promover uma lesão no outro e vai promover uma lesão em nós, porque estamos interconectados. Ninguém chegará à perfeição sem os irmãos. Ninguém, porque isso é da obra de Deus. Todos precisamos de todos. E nós espíritas em particular precisamos estabelecer um diálogo profundo da doutrina espírita com todas as outras áreas de ação nossas no campo do conhecimento e da prática, para produzirmos um legado à sociedade de organização que nós ainda não vimos. Porque a proposta espírita de organização comunitária nós ainda não vimos nascer no seio da humanidade, que é a mesma proposta do Evangelho, aquela que poeticamente o Novo Testamento chama de Nova Jerusalém, a cidade celestial que acolherá a todos. Isso nós ainda não vimos. Bem como, segundo Roden, nós não sabemos o que é a paz, nós não sabemos ainda o que é o amor. Nós temos uma ideia, mas como temos a oportunidade do dia a dia, nós saberemos, exercitando-os dia após dia. E Jesus nos ofereceu um resumo importante, e este resumo eu deixo para a reflexão dos amigos. Neste mesmo Sermão da Montanha, quando Jesus, com a sua imensa paciência, começava a semear sem pressa os frutos da humanidade futura. Ele estava no Sermão da Montanha rodeado de pessoas comuns, como nós, curiosos, doentes do corpo, transtornados mentais, pessoas que não tinham esperança e que queriam saber se de fato aquele homem de quem eles haviam ouvido falar era o portador de alguma mensagem que lhes pudesse dar a sonhada liberdade e a sonhada paz. Mas em vez de oferecer apenas consolo e sugerir-nos uma postura passiva, aliás, Jesus lhes disse e nos diz todos os dias no âmago de nossa consciência: vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve,
a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e a põe no alqueire, mas no velador, e ela ilumina a casa inteira. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sejamos então, apesar das nossas imensas dificuldades, o que Jesus espera de nós: o sabor das relações sociais, tornando-as mais calorosas, mais fraternas, mais amigas, mas sendo a luz do discernimento do Evangelho, onde quer que nós estejamos, apesar dessas imensas barreiras, e exatamente por causa delas, pelo exercício de demoli-las. Onde quer, repetimos, que estejamos. Para tanto, roguemos a Jesus, o educador manso e humilde de coração, para que ele seja o calor maior das nossas aspirações e a imperecível luz de nossa consciência. Deus nos abençoe. Muita paz.